Olá, eu sou a Sandra Carnevale, estou aqui junto com o Instituto Êxito, trazendo para você estratégias que você pode usar para aumentar a união na sua família, na sua equipe, na sua sociedade, na sua empresa, certo? E agora, nessa aula, eu trouxe um pouquinho para você sobre a comunicação não violenta, que isso vai ajudar a obter a sinergia com as pessoas, ok? Ali está o meu site, né, www.oficinadodestino.com, lá você vai encontrar todos os trabalhos que eu faço de análise comportamental, coaching, enfim, mas eu gosto muito também da comunicação não violenta, estudo, procuro praticar, né, a comunicação não violenta. Na aula anterior falei do perfil comunicador-executor, por exemplo. O executor ele precisa muito aprender comunicação não violenta, né? Então eu busco aprender. Esse é o livro, tá? Indico para você comprar o livro, ler, entrar em detalhes, porque aqui isso daria um curso de 2 dias. Então vou trazer algumas dicas para você ficar curioso e de repente até comprar o livro e estudar mais sobre isso, tá? Essa frase é importante você gravar, ó. Quando você usa comunicação não violenta, nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Então, lembra na primeira aula que eu falei que para você conseguir a cooperação das pessoas, conseguir sinergia, conseguir união, a primeira coisa é você liderar a sua mente? A comunicação não violenta, ela vai te ajudar nisso. Por quê? Porque em vez de você dar uma resposta automática, você vai pensar antes de falar. Olha algumas dicas que ela dá, né, que o livro traz, o psicólogo traz, né, no livro. Que nós temos que praticar a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É você ouvir na essência. Sabe quando vem o filho, vem o funcionário, né, vem o seu líder, vem o seu parceiro de negócios, vem o seu cliente falar com você e ele está falando com você e você está pensando em outra coisa? Então, isso não é escutativa. O que é escutativa? Você procurar não pensar em nada no momento que a pessoa está falando com você. Então, eu estou aqui falando com você. Eu espero que você esteja me dando uma escutativa. Silencia todas as vozes que estão na sua mente e presta atenção naquilo que eu estou falando. Não no que em outras coisas, mas no que eu realmente estou dizendo, ok? E como que a gente faz isso? Aí ele dá algumas dicas também, evitando os sabotadores da escuta. Aí eu quero que você já pense, nossa, eu faço isso. Nossa, eu faço isso com meu filho, eu faço isso com a pessoa da minha equipe, eu faço isso com meu pai, com a minha mãe, né? Sabotadores da escuta que a gente costuma fazer e que a gente tem que evitar. Interromper. Por quê? Quebra o raciocínio e pode causar raiva. Então, eu chego aqui para você para te contar um problema que aconteceu, aí eu nem termino de te contar, e você, porque não sei o que aconteceu comigo também, que não sei o que, não sei o que, eu nem terminei de falar, né? E você já está me interrompendo. Isso acontece demais hoje em dia, né? Isso é um sabotador da escuta, a gente nem ouviu. E às vezes a gente interrompe para falar uma coisa que a pessoa ia falar, né? Então, assim, principalmente, tá? Quem é comunicador, executor, e vem um analista falar para você. Ele vai falar pausado, ele vai passar detalhes, e às vezes você está com pressa e não quer ouvir, né? Então, assim, cuidado com isso, de interromper, porque você quebra o raciocínio da pessoa e a pessoa nem chega no final dizendo aquilo que ela queria falar para você. Então, pensa aí, se você faz isso e começa a liderar você mesmo, né? E observar e não fazer isso mais. No começo é difícil, depois você vai aprendendo, ok?
Outro sabotador da escuta, aconselhar. A pessoa chega, fala, estou tendo um problema, assim, assim, assim. Sabe o que é? Faz assim, assim, assim. E também nem deixou a pessoa terminar, né? O aconselhar também é um sabotador da escuta. Porque às vezes, só da pessoa contar o que está acontecendo com ela mesmo vai chegar à conclusão de um conselho que você ia dar. E ela chegando à conclusão sozinha, tem mais chance dela fazer aquilo que você já ia aconselhar, né, do que você falando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso em relação a filhos, liderado, marido, mulher, né, sócio. Deixa a pessoa falar até o final, antes de você aconselhar. Deixa até o final, escuta, né? Escuta ativa. Outra coisa da escuta ativa, né? Que é outra coisa que é um sabotador da escuta e que a gente não pode fazer se a gente quer ter uma escuta ativa. Competir com o sofrimento. Né? Isso é muito comum. Eu levei 3 horas de trânsito. Nossa, eu levo 5 todo dia. Né? Então, assim, você já é um sabotador da escuta que você está praticando. A pessoa já nem vai te falar, de repente, aquilo que ela está sentindo. Ou se ela chega e fala assim, nossa, eu estou muito... estou tendo muita dificuldade com aquele trabalho. Todo mundo tem dificuldade, isso aqui... Mas, assim, talvez aquela dificuldade que ele vai trazer para você é importante você ouvir. Né? Então, assim, cuidado com isso, de competir com o sofrimento. Escute a pessoa falar. Consolar também. Às vezes a gente vai com a boa intenção, né? E nem deixa a pessoa terminar de falar e você já está consolando, dizendo, não, mas o fulano passou por isso, aconteceu isso. O importante é ouvir na essência primeiro, deixa a pessoa falar até o final, para depois você pensar e antes de falar ainda pensar e montar do jeito que eu vou falar mais para frente e depois você pega o livro que ele dá vários detalhes aí, que eu não vou poder trazer aqui para você por causa do tempo, ok? Contar outra história também antes de ouvir tudo que o outro tem a dizer, né? Quando ele nem terminou e você já chega contando história. Então, isso são sabotadores da escuta. E quais será que você pratica? E quais será que o seu líder pratica? E o seu colega de trabalho? E o seu esposo? Só que assim, muitas vezes a gente não... Quem é a pessoa que a gente consegue mudar? É a gente, né? Então, comece primeiro mudando você, né? Tudo aquilo que você puder mudar em você em relação ao que eu estou falando aqui, mude em você. Depois, você pode começar a observar nas pessoas e, de repente, de uma forma mais empática, realmente tentando ajudar essa pessoa, pode passar o link desse curso para ela assistir, né, de uma forma que de repente abra a visão dela também. Mas você está assistindo, começa a praticar você. Então, o que ele ensina, né? Quando a gente vai fazer um pedido, trocar o julgamento, né? Porque muitas vezes a gente já julga a pessoa. Então, em vez de você falar assim, você é um atrapalhado, olha o que você fez. Né? E às vezes a criança, ou às vezes nem a criança, mas o adulto mesmo, ele não entende, nossa, mas o que eu fiz? Né? E a gente só fala isso, você é um atrapalhado, um desorganizado, atrasado, ou você é, sei lá, julga a pessoa, olha o que você fez. E ela nem está enxergando, ainda mais se ela tem um perfil diferente do seu, vai ver ela fez uma coisa, como eu falei, entrou aqui, pegou o controle remoto, não cumprimentou ninguém, ela nem se tocou que ela não cumprimentou ninguém, porque na cabeça dela tá de boa, ela tinha que pegar o controle remoto e sair. Então, como que a gente tem que fazer? Ele ensina no livro, como que eu construo isso, eu digo, fulano, quando eu vejo o fato, e você descreve o fato, eu me sinto, e aí você descreve como você se sente. Preciso que, e aí você descreve qual a sua necessidade para atingir tal resultado. Olha que para você construir essa frase, se a pessoa entrou aqui
né? Você estava aqui e ela nem te cumprimentou. Você vai ter que pensar o que você sentiu para você construir a frase. Como que eu me senti? Ah, eu me senti desrespeitado, eu me senti ignorado. Qual foi o fato? Ah, a pessoa entrou e nem falou oi para mim, né? Qual necessidade sua não foi atendida, né? O que você precisa que ela faça da próxima vez? E para atingir qual resultado, né? Que aí quando você falar, você vai dizer, fulano, quando eu vejo a forma como você entra na sala, ignora as pessoas, eu sinto que as outras pessoas, e eu também, me sinto desvalorizado, me sinto ignorado, me sinto, sei lá. Então, eu sugiro, o que você acha, né? Você pode trocar por pergunta. Faz sentido para você que quando você entrar numa sala, você cumprimente as pessoas antes de fazer o que você ia fazer? Entende? Aí fica muito mais claro para a pessoa o que ela fez, né? Porque nessa outra frase aqui, ele não sabe nem o que fez, dependendo. Criança, principalmente, né? Adolescente, né? Nem entende. Nossa, mas o que eu fiz? Ele vai entender o que fez, ele vai entender o que você está sentindo e ele vai entender o que você está pedindo, qual necessidade sua não foi atendida. E o bacana dessa comunicação não violenta é que, assim, para a gente formular o pedido, né? A gente tem que analisar. E às vezes nessa análise você vai olhar, nossa, mas por que será que eu me senti mal dele não ter me cumprimentado, né? Por quê? Ah, porque eu me senti desvalorizado, porque eu preciso que me cumprimente. Ué, mas por quê, né? E de repente nisso você vai até dissipar aquilo que você está sentindo e ver que nem teve tanta importância, enfim. Tudo isso vai formular o pedido dessa forma, vai te ajudar a ter uma comunicação não violenta, né? Porque isso aqui é violento. Oh, você é um, sei lá, ignorante, mal educado, né? Entra lá, não cumprimenta ninguém. Oh, você é um mal educado, olha como você entrou na sala e não está claro nem o que mudar, nem porquê, nem o que causou. Então vai te ajudar a não ter uma comunicação grossa, né? Vai te ajudar a ter uma comunicação não violenta, vai te ajudar a analisar aquilo que você sente, qual a necessidade, o porquê. E isso também para os líderes usarem, né? Quando se comunicarem com as pessoas para pedir mudança de comportamento, é muito bom. Então recomendo para todo mundo, se você é líder, família, ou se você só quer ser uma pessoa melhor, recomendo muito você aprender mais sobre a comunicação não violenta. Então, isso que eu já passei. Os sabotadores da escuta. Lembra de você se avaliar quando você tiver com o livro lá? Ah, esse slide aqui que tinha faltado, ó. Ele dá essa dica. Seja curioso e faça muitas perguntas. Adote a postura E. Perguntas porque, como eu falei, ó, como você se sente, o que você está sentindo, qual necessidade sua não foi atendida, para você entender quando a pessoa chegar e falar para você que se sentiu mal com alguma coisa que você fez. Então, ele sugere que a gente pergunte, tentando identificar o que a pessoa estava sentindo, qual a necessidade dela que não foi atendida, ok? Ele diz também, olha, adote a postura E, entendendo que existem múltiplas versões da mesma história. O que eu já falei lá, quando eu falei dos perfis comportamentais, que cada um tem uma visão, uma história de vida, uma crença, né? Então, você entendendo que existem essas diferentes visões, comportamentos, história, crença, né? Você vai adotar essa postura E, que é dizer assim, ó, existe a minha versão, mas existe a versão dele também. É como se eu estou andando de ônibus, de um lado tem uma praia, do outro lado tem um prédio. Então, se eu estou olhando só um lado da janela, eu falo, tem uma praia aqui, e o outro fala, tem um prédio aqui. Ninguém está errado. Eu
eu estou certo e ele está certo, só que ele tem uma visão e eu tenho outra. Isso é a postura E, tá? Existem mais de uma versão para a mesma história, para o mesmo fato. Antes de fazer o pedido, então, o que você vai fazer? Você vai observar o fato sem julgamento. A pessoa entrou na sala e não cumprimentou ninguém. Isso é o fato. Eu não estou julgando que a pessoa é grossa, que a pessoa é mal educada, não estou julgando nada. O fato é esse. Entrou na sala, não cumprimentou ninguém, pegou o controle e saiu. É só um fato. Aí você vai identificar o que você sente sobre o que você observa. Qual que é a emoção que você sentiu? Ah, eu me senti desvalorizado. Ou se a pessoa como eu falo, um perfil bem planejador, ele vai falar, nossa, nem cumprimentou ninguém, né? Porque ele sente, aí ele pensa, nossa, eu penso que as outras pessoas, né, que ele deveria ter cumprimentado as outras pessoas. E aí você identifica a necessidade por trás do sentimento. E aí você faz aquele pedido daquela forma que eu já mostrei para vocês. Em vez de você julgar a pessoa e não ser claro naquilo, você diz o fato, como você se sente e o que você precisa, qual a necessidade que não foi atendida e qual é o resultado que você acredita que vai ter. Olha, se você fizer isso, eu acredito que todos vão se sentir mais respeitados, mais valorizados, se você cumprimentar da próxima vez, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês da comunicação não violenta, mas o livro é riquíssimo, como eu falei, comprem o livro, leiam e comecem a adotar a comunicação não violenta, porque com isso já vai aumentar muito a união nos lugares onde você estiver, ok? Ah, é importante também você adotar essa comunicação não violenta com você, tá? Porque às vezes a gente fala assim, eu faço uma coisa errada, erro um caminho. Nossa, como eu sou burra, que eu errei o caminho. Não, qual é o fato? Errei o caminho. Como eu me senti? Nossa, me senti, devia ter me preparado melhor. O que eu preciso fazer da próxima vez? Qual a necessidade? Ah, olhar o mapa, olhar o caminho, prever o horário, né? Ligar o analista ali para atingir qual o resultado? Não me perder. Pronto, é isso, não vou ficar me xingando na minha cabeça, ok? Então, cuidado com a comunicação, uso da comunicação, use a comunicação não violenta também com você, no seu diálogo interno, ok? Então, para a próxima aula, eu vou trazer para vocês dicas para lidar com pessoas difíceis e vou falar sobre defensividade e aprendizagem, escala de defensividade e aprendizagem.